Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 16 de outubro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Margarida Maria Alacoque. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Santa Edviges, religiosa, natural da Baviera e duquesa da Silésia, que se dedicou generosamente ao auxílio dos pobres, para os quais fundou vários albergues, e depois da morte do seu esposo, o Duque Henrique, se retirou num mosteiro de monges cistercienses que ela própria tinha fundado e de que era abadesa sua filha Gertrudes, onde passou ativamente o resto dos seus dias. Morreu em Trebnitz, na Polônia, no dia 15 de outubro. Morte no ano 1243. Em Jerusalém, a comemoração de São Longinos, venerado como o soldado que abriu com a lança o lado do Senhor pregado na cruz. Na região de Toul, na Gália, hoje na França, Santo Elífio, que é venerado como mártir. Morte no século IV. Comemoração dos santos Martiniano e Saturiano, mártires na África Setentrional, com dois irmãos seus, que, durante a perseguição dos vândalos no tempo do rei Ariano Genserico, eram escravos de um vândalo e tinham sido convertidos à fé de Cristo por Santa Máxima, virgem, sua companheira de escravidão. Pela sua constância na fé católica, foram fustigados e feridos até aos ossos com varas nodosas e depois enviados para o desterro dos mouros exilados, onde foram condenados à morte por terem convertido alguns deles à fé de Cristo. Quanto a Santa Máxima, liberta depois de superar muitas tribulações, morreu em paz num mosteiro, como mãe de muitas virgens. Morte no século. No território de Limoges, na Aquitânia, atualmente na França, os santos Amando e seu discípulo São Juniano, eremitas. Morte no século VI. Perto de Arbon, na Germânia, atualmente na Suíça, São Galo, presbítero e monge, que foi recebido ainda adolescente por São Columbano no mosteiro de Bangor, na Irlanda, propagou diligentemente o evangelho nesta região e ensinou aos seus irmãos a disciplina monástica. Descansou no Senhor quase centenário. Morte no ano 645. Em Noyon, na Neustria, hoje na França, São Numolino, bispo, que, sendo monge,
ajudou Santo Aldomaro na missão evangelizadora e depois sucedeu a Santo Elígio na sede episcopal. Morte no ano 680. No mosteiro de Eresfeld, na Francônia da Germânia, na Odierna Alemanha, São Lulo, bispo de Mogúncia, que, sendo companheiro e colaborador de São Bonifácio na obra da evangelização, foi por ele ordenado bispo, para que fosse um mestre para os presbíteros, um doutor da regra para os monges, um pregador fiel e pastor para o povo cristão. Morte no ano 786. No território de Retz, perto de Nantes, na Bretanha Menor, hoje na França, São Vital, eremita. Morte no século VIII. No território de Mirepoix, junto aos Pirineus, na Gália, também na Odierna França, São Galderico, agricultor, insigne pela sua devoção à Mãe de Deus. Morte no ano 900. Em Brioude, na região dos Arvenos, na Aquitânia, atualmente também na França, Santa Bonita, Virgem. Morte no século IX. Em Pamiers, junto aos Pirineus, também na França, Santo Anastásio, monge, que, natural de Veneza, abraçou a vida eremítica na ilha de Tombelaine, perto de Monte Saint-Michel, depois a vida monástica em Cluny, finalmente a vida na solidão durante os últimos anos da sua vida. Morte no ano 1085. Em Cominges, também junto aos Pirineus, na França, São Beltrão, bispo, que, por indicação do Papa São Gregório VII, trabalhou arduamente para a reforma da Igreja, reconstruiu a sua cidade abandonada e em ruínas e edificou junto à catedral um claustro e um cabido de cônegos regrantes segundo a regra de Santo Agostinho. Morte no ano 1123. No mosteiro de Igme, na região de Reims, igualmente na França, o passamento do beato Gerardo de Claraval, abade, que foi assassinado por um iníquo monge durante uma visita a este cenóbio. Morte no ano 1177. Em Mater Domini, na Campânia, São Gerardo Magela, religioso da Congregação do Santíssimo Redentor, que, arrebatado pelo amor de Deus, abraçou um gênero de vida rigorosíssimo e, exuberante de zelo por Deus e pelas almas, ainda jovem descansou piedosamente no Senhor. Morte no ano 1755. Em Madrid, na Espanha, os beatos Jesus Vilaverde Andrés, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, na mesma perseguição religiosa, perseverou na fé em Cristo até a morte. Morte no ano 1936. Perto de Cracóvia, na Polônia, no campo de concentração de Auschwitz, os beatos Aniceto Koplinski, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, e José Jankowski, da Sociedade do Apostolado Católico, presbíteros e mártires, que, durante a ocupação militar da sua pátria por sequazes de uma nefanda doutrina hostil aos homens e à fé cristã, deram testemunho da sua fé em Cristo até a morte, um na câmara de gás, o outro assassinado pelos guardas do campo. Morte no ano 1941. Em Ramapuram, localidade de Palai, na Índia, o beato Agostinho Tevarparampiu Kunjacha, presbítero. Morte no ano 1973. Santa Margarida Maria Alacoque, a confidente do coração de Jesus. Margarida nasce em 22 de julho de 1647 no pequeno povoado de Lautecourt na França. Seu pai era juiz e notário e sua mãe dona de casa. Ela era a caçula de 5 filhos. O pároco, Antônio Alacoque, tio dela, batiza-a aos 3 dias de nascida. Ela diz em sua autobiografia que desde pequena lhe concedeu Deus que Jesus Cristo for o único dono de seu coração. E lhe concedeu outro grande favor, um grande horror ao pecado, de maneira que até a menor falta lhe resultava insuportável. Diz que sendo ainda uma menina, um dia na elevação da Santa Hóstia na missa fez a Deus a promessa de manter-se sempre pura e casta. Voto de castidade. Aprendeu a rezar o rosário e o recitava com especial ardor cada dia e a Virgem Santíssima lhe correspondeu livrando-a de muitos perigos. Levam-na ao Colégio das Clarissas e aos 9 anos faz a primeira comunhão. Diz: desde esse dia o bom Deus me concedeu tanta amargura nos prazeres mundanos, que embora como jovem inexperiente que era às vezes os buscava, resultavam-me muito amargos e desagradáveis. Em troca encontrava um gosto especial na oração.
veio uma enfermidade que a teve paralisada por vários anos. Mas ao fim lhe ocorreu consagrar-se à Virgem Santíssima e lhe oferecer propagar sua devoção, e pouco depois foi curada. Era muito jovem quando ficou órfã de pai, e então a mãe de Dom Cláudio Alacoque e 2 irmãs dele vieram à casa e se apoderaram de tudo, e a mãe de Margarida e seus 5 filhos ficaram como escravizados. Tudo estava sob chave e sem a permissão das 3 mandonas mulheres não saía ninguém da casa. Assim não permitiram a Margarida nem sequer sair durante a semana para ir à igreja. Ela se retirava a um rincão e ali rezava e chorava. Em meio de tantas penas lhe pareceu que Nosso Senhor lhe dizia que desejava que ela imitasse o melhor possível na vida de dor ao Divino Mestre que tão grandes penas e dores sofreu em sua paixão e morte. Assim, ela não só não desgosta que lhe cheguem penas e dores, mas sim aceita tudo isto com o maior gosto por assemelhá-lo o melhor possível a Cristo sofredor. O que mais a fazia sofrer era ver quão mal e duramente tratavam a sua própria mãe. Mas lhe insistia em que oferecessem tudo isto por amor de Deus. Uma vez a mamãe adoeceu tão gravemente de erisipela que o médico diagnosticou que aquela enfermidade já não tinha cura. Margarida se foi então a assistir a uma santa missa pela saúde da doente e ao voltar encontrou que a mãe tinha começado a curar de maneira admirável e inexplicável. O que mais lhe atraía era o sacrário onde está Jesus sacramentado na Sagrada Hóstia. Aos 18 anos, por desejo de seus familiares, começou a arrumar-se e a frequentar festas com os jovens. Mas estes passatempos lhe deixavam na alma uma profunda tristeza. Seu coração desejava dedicar-se à oração e à solidão. Mas a família lhe proibia tudo isto. O demônio lhe trazia a tentação de que se fosse ser religiosa não seria capaz de perseverar e teria que voltar à sua casa com vergonha e desprestígio. Rezou à Virgem Maria que afastou este engano e tentação e a convenceu de que sempre a ajudaria e defenderia. Um dia depois de comungar sentiu que Jesus lhe dizia: "Sou o melhor que nesta vida pode escolher. Se te decidir a dedicar-se a meu serviço terá paz e alegria. Se ficar no mundo terá tristeza e amargura." Depois disso decidiu tornar-se religiosa, custasse o que custasse. Em 1671 foi admitida na Comunidade da Visitação, fundada por São Francisco de Sales. Uma de suas companheiras de noviciado deixou escrito: "E Margarida deu muito bom exemplo às irmãs por sua caridade, jamais disse uma só palavra que pudesse incomodar alguma, e demonstrava uma grande paciência ao suportar as duras reprimendas e humilhações que recebia frequentemente." Puseram-na de ajudante de uma irmã que era muito forte de caráter e esta se desesperava ao ver que Margarida era tão tranquila e calada. A superiora empregava métodos duros e violentos que faziam sofrer fortemente a jovem religiosa, mas esta nunca dava a menor amostra de estar desgostada. Com isto a estava preparando Nosso Senhor para que se fizesse digna das revelações que ia receber. Em 27 de dezembro de 1673 lhe apareceu pela primeira vez o Sagrado Coração de Jesus. Ela tinha pedido permissão para ir às quintas-feiras de 9 a 12 da noite a rezar diante do Santíssimo Sacramento do altar, em lembrança das 3 horas que Jesus passou orando e sofrendo no horta do Getsemani. De repente se abriu o sacrário onde estão as hóstias consagradas e apareceu Jesus Cristo como vemos em alguns quadros que agora temos nas casas. Sobre o manto seu Sagrado Coração, rodeado de chamas e com uma coroa de espinhos em cima, e uma ferida. Jesus, assinalando seu coração com a mão, lhe disse: "Eis aqui o coração que tanto amou as pessoas e em troca recebe ingratidão e esquecimento. Você deve procurar me desagravar." Nosso Senhor lhe recomendou que se dedicasse a propagar a devoção ao coração do Jesus porque o mundo é muito frio em amor para Deus e é necessário entusiasmar as pessoas por este amor. Durante 18 meses o coração do Jesus foi aparecendo. Pediu-lhe que se celebrasse a festa do Sagrado Coração cada ano na sexta-feira da semana seguinte à festa do corpo e o sangue de Cristo, Corpus Christi. O coração do Jesus fez a Santa Margarida umas promessas maravilhosas para os que praticarem esta formosa devoção. Por exemplo, benzerei as casas onde seja exposta e honrada a imagem de meu Sagrado Coração. Darei paz às famílias.
Aos pecadores os tornarei bons e aos que já são bons os tornarei santos. Assistirei na hora da morte aos que me ofereçam a comunhão das primeiras sextas-feiras para me pedir perdão por tantos pecados que se cometem, etc. Margarida dizia ao Sagrado Coração: por que não escolhe outra que seja santa, para que propague estas mensagens tão importantes? Eu sou muito pecadora e muito fria para amar a meu Deus. Jesus lhe disse: escolhi a ti que é um abismo de misérias, para que apareça mais meu poder. E quanto à sua frieza para amar a Deus, te dou de presente uma faísca do amor de meu coração. E lhe enviou uma faísca da chama que ardia sobre seu coração, e desde esse dia Santa começou a sentir um amor maior por Deus e era tal o calor que lhe produzia seu coração que em pleno inverno, a vários graus abaixo de zero, tinha que abrir a janela de sua habitação porque sentia que ia se queimar com tão grande chama de amor a Deus que sentia em seu coração. Nosso Senhor lhe dizia: não faça nada sem permissão das superioras. O demônio não tem poder contra as que são obedientes. Margarida adoeceu gravemente. A superiora lhe disse: acreditarei que sim, são certas as aparições de que fala, se o coração do Jesus lhe conceder a cura. Pediu ao Sagrado Coração que a curasse e ficou boa imediatamente. Desde esse dia sua superiora acreditou que sim, na verdade lhe aparecia Nosso Senhor. Deus permitiu que enviassem de capelão ao convento de Margarida São Cláudio de Colombiere e este homem de Deus que era jesuíta, obteve que na companhia do Jesus fora aceita a devoção ao coração do Jesus. Depois disso os jesuítas a propagaram por todo o mundo. Margarida foi nomeada mestra de noviças. Ensinou às noviças a devoção ao Sagrado Coração, que consiste em imitar a Jesus em sua bondade e humildade e em confiar imensamente nele, em oferecer orações e sofrimentos e missas e comunhões para desagravá-lo, e em honrar sua santa imagem, e aquelas jovens progrediram rapidíssimo em santidade. Logo ensinou a seu irmão, comerciante, esta devoção e o homem fez admiráveis progressos em santidade. Os jesuítas começaram a comprovar que nas casas onde se praticava a devoção ao coração do Jesus as pessoas se tornavam muito mais fervorosas. O coração de Jesus disse-lhe: se quiser me agradar, confie em mim. Se quiser me agradar mais, confia mais. Se quiser me agradar imensamente, confie imensamente em mim. Antes de morrer obteve que em sua comunidade se celebrasse pela primeira vez a festa do Sagrado Coração do Jesus. Em 17 de outubro de 1690 morreu cheia de alegria porque podia ir estar para sempre no céu ao lado de seu amantíssimo Senhor Jesus, cujo coração tinha ensinado ela a amar tanto neste mundo. Digamos de vez em quando as duas orações tão queridas para os devotos do Sagrado Coração. Jesus manso e humilde de coração, faz nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração do Jesus. Em vós confio.